Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de cumprimentar os irmãos e pedir que você esteja participando dessa sala de oração conosco, que agora se inicia. Não é um período muito demorado de oração, mas é um período de meditação na palavra, é um período em que os pedidos de oração que forem postados aqui, nós vamos estar intercedendo juntamente. E eu gostaria de convidá-los a crer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando nós concordarmos aqui na terra, como igreja, será ligado e concordado no céu, será efetivado nos céus. A oração do justo sela, a oração do justo move a mão de Deus. A oração do justo faz com que os céus alterem a realidade dessa terra. Amém? Então eu gostaria que vocês estejam à vontade, boa noite, a colocar aqui os seus pedidos de oração, colocar aqui algo que Deus esteja colocando no seu coração. Também você tem liberdade. Eu não costumo restringir as mensagens. Fique à vontade. Essa sala é do Senhor. Aqui é a igreja do Senhor também. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei, diz o Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de estar fazendo uma leitura no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 4, está escrito: só um minutinho. Está escrito: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e via até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E dissera-lhe: envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a sua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havendo crido, mesmo dom, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havendo crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amados, eu queria nesse breve instante nós meditarmos numa situação. A palavra de Deus fala que nós temos o selo do Espírito Santo sobre nossas vidas. Não entristeçais o Espírito ao qual fostes selados. Nós temos uma cobertura e o selo. Nós sabemos que na história
narra que os reis, né, principalmente os reis romanos, os imperadores, usavam, e os reis de Israel também, selos, sinetes, eram carimbos com um símbolo pertencente àquele rei, anéis, né, que tinham como se fosse um carimbo, assim, um sinete de autoridade, com o qual eles selavam mensagens com a cera derretida. E o selo é isso. O selo é uma marca de autoridade, é uma marca de testificação de aprovação do rei. Então, quando a palavra de Deus fala que nós somos selados com o Espírito, entende-se que a presença do Espírito Santo, o receber do Espírito Santo na vida dos crentes, dos salvos, é um testificar de que Deus está dizendo: este é salvo, este está selado, este pertence a mim, este eu escolhi, para que seja uma extensão do meu reino nessa terra, para que seja um ramo da videira. E muitas vezes, nós, baseados no nosso preconceito, na forma como nós vemos as coisas, nós procuramos autoridade nas pessoas baseado naquilo que elas estudaram, baseado naqueles títulos que elas carregam, né, como se fossem medalhas humanas, com coisas que o reino, sendo um reino de Deus, um reino dos céus, que os selos terrestres seriam selos de autoridade. O selo de autoridade do reino de Deus vem do céu. O selo de autoridade que sela os fiéis, que selam os salvos, que selam aqueles que são ramos da videira, é um selo testificado pelo próprio Deus. Nós somos selados pelo seu Espírito. Nós somos selados pelo batismo no Espírito Santo. Nós somos selados pela presença de Deus, pela Shekinah de Deus em nós, o templo do Espírito Santo. Então seria totalmente absurdo nós agíssemos igual esses discípulos de Jesus, que eram os da circuncisão, que estavam julgando Pedro, falando: você fez errado, você comeu na casa de gentio, você entrou na casa de pessoas que comiam coisas impuras. E Pedro narra para eles como o próprio Deus testificou que aquelas vidas, que aqueles gentios eram dele. Poderia simplesmente ter pregado o evangelho para os gentios e eles falassem: não, nós aceitamos o Senhor Jesus, então agora eles fazem parte do corpo. Mas o sinal veio dos céus. O sinal veio dos céus de tal forma que aqueles que também estavam selados ali com o Espírito e estavam entendendo que aquelas pessoas não eram dignas de estarem exercendo autoridade no reino, o próprio Espírito estava testificando que era, que aquilo que Deus autorizou, quem é o homem para bloquear? O Espírito Santo que estava sendo derramado sobre aquelas vidas testificava que eles eram parte integrante do corpo de Cristo, que eles eram membros do corpo de Cristo, que eles então tinham funções, ministérios, dons, poder de Deus do alto, como corpo de Cristo. E nós muitas vezes queremos usar os nossos preconceitos, a nossa visão limitada, humana, para entender quem é de Deus e quem não é. Nós entendemos que uma pessoa que aparenta ser cristão, santidade, uma pessoa que aparenta estar cheia do Espírito Santo, que pela aparência, pelo título, pela aquilo que ela está querendo provar ali, que as pessoas reconhecem nela, num grupo, é sinal de que Deus está nela. É sinal de que Deus está aprovando a autoridade na vida dela. E não é isso. O próprio Espírito Santo é quem testifica a autoridade naqueles que ele escolhe. O próprio Espírito Santo testifica aqueles que ele escolhe. Ele testifica em nós, que somos filhos de Deus. Ele testifica mostrando sinais, poder de Deus, porque a nossa pregação não é como de Paulo. Não persiste em palavras de persuasão, mas em poder de Deus. Então entenda uma coisa: se Deus selou alguém como parte do reino, como
como extensão dos seus braços, com autoridade e poder. Quem é um homem para limitar com palavras loucas, com palavras persuasivas, com palavras de carne, de carnalidade, de religiosidade, como aqueles da circuncisão queriam fazer? A circuncisão que nós carregamos é no coração e é selado pelo Espírito Santo. Ele coloca em nós a sua autoridade. Então, quem somos nós? Se o Espírito Santo é só um, que o seu agir é só um em Deus, e que o manifestar da sua graça, a multiforme graça do manifestar do Espírito, do agir do Espírito Santo, é dada a cada um segundo aquilo que for útil, mas não torna ninguém melhor ou maior que os outros, pelo contrário, nos nivela num só patamar de templos do Espírito Santo, habitação de Deus. E por acaso haveria uma casa onde habita Deus melhor que a outra? Haveria bairro rico e bairro pobre para Deus? Não. O Espírito Santo coloca todos como parte de um reino de reis e sacerdotes, no mesmo nível, no mesmo patamar de autoridade, porque a autoridade não é nossa, não é pelo nosso sexo, não é pelo nosso gênero, não é pela nossa capacitação de erudição, os nossos estudos, os nossos diplomas, os nossos títulos. O que coloca-nos no mesmo nível é a habitação do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e Ele está em nós, não para nos tornar mais bonitinhos, não. Ele está em nós para nos tornarmos embaixadores de Cristo, sacerdotes do Senhor nessa terra. E isso não se limita só a homens. Isso não se limita só a pessoas mais maduras. Paulo fala sobre Timóteo e fala para que ninguém desprezasse a sua mocidade, porque o Espírito Santo estava nele, dando autoridade, assim como daria no maior daqueles eruditos, daqueles mestres. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Timóteo, também estava sobre Estevão, aquele jovem diácono, que foi o primeiro mártir e manifestou a glória de Deus de uma forma com tamanha autoridade, que ele ensinou diante daqueles fariseus toda a palavra. Ele descreve todo o agir, o plano de salvação de Deus, inclusive desde da lei, desde os profetas, desde Abraão, desde Moisés. Ele desnuda a salvação de Deus. Por quê? Porque a autoridade estava sobre a vida dele através do Espírito Santo de Deus. Até quando nós vamos separar as pessoas? Até quando nós vamos separar a igreja por grupinhos, né? Nós falamos que as crianças são a igreja do futuro. Mentira! As crianças já são parte do reino de Deus, tanto que o próprio Senhor Jesus falou: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Não será, já é. Elas são igreja de Cristo. Nós costumamos separar os idosos só para ficar servindo uma aguinha, só para falar uma palavrinha ali, vovozinha. Nada. Os idosos são aqueles que a palavra de Deus se refere a eles como anciãos. São os presbíteros. A palavra presbítero significa pessoas de autoridade que têm mais idade, que são autoridades levantadas por Deus. Os presbíteros da igreja são as pessoas mais maduras, mas que têm que ser maduros na fé e cheios do Espírito Santo. Então Deus quebra esses paradigmas. Não pode ter uma mulher ensinando, não pode ter uma mulher pregando o evangelho com autoridade e sendo usada pelo Espírito. Acaso o Espírito que está sobre ela torna ela menor do que qualquer outra pessoa? É o mesmo Espírito. E se a autoridade for delegada sobre um homem, sobre uma criança, sobre um idoso, sobre uma mulher, sobre os filhos de Deus, a autoridade é Ele que faz. Se Ele quer que uma mulher ensine, ela ensinará. Se Ele quer que uma mulher seja uma Débora, que guie uma nação, ela guiará. E se Ele quer que uma pessoa indouta ensine as multidões, Ele escolheu 12 discípulos, que eram homens simples, eram homens, muitos deles ligados a visões políticas, ligados às coisas erradas. Mas Ele escolheu essa turma, Ele escolheu as coisas loucas para confundir os sábios desse mundo. Ele escolhe os pequenos para fazer proezas maravilhosas. Ele escolheu uma criança para matar um urso, um leão e um gigante. Ele escolheu
homens simples, para pregar os eruditos, e pegou um erudito da lei e colocou ele para ensinar os gentios, porque o Senhor é assim, é o Espírito, não é por força, nem por violência, nem por capacidade humana, é pelo Espírito Santo de Deus, e sempre foi, e ninguém pode tirar isso. Não permita que ninguém retire a autoridade que Deus já colocou sobre a tua vida. Se você fala, isso não é para mim, eu não posso pregar, eu não posso anunciar o evangelho, eu não posso falar uma palavra, eu não posso orar por alguém e ele ser curado, eu não tenho dom de cura. É isso que a palavra se refere quando não entristeçais o Espírito. Entristecer o Espírito é desmerecer a habitação dele em vós. Ah, não, pastor, mas o Espírito está sobre o bispo, está sobre o apóstolo, está sobre aquele líder de uma grande igreja. Nada, o Espírito Santo é parte do corpo de Cristo. Ele é a alma da igreja. Ele é a vida da igreja. Sem o Espírito não há igreja. Há uma instituição, há uma cátedra, há o que for, mas não há poder e vida de Deus se não tiver o agir do Espírito Santo e se ele testificou que somos filhos, herdeiros, servos, reis e sacerdotes no reino dele. Quem pode tirar isso de você? Quem? Ninguém. Acaso fomos nós chamados para agradar a homens ou agradar a Deus? Agrade a Deus. Sirva ao Senhor com excelência. Não rejeite o Espírito Santo que está na sua vida. O Espírito Santo na vida do homem, o Espírito Santo na vida de uma pessoa, o Espírito Santo na vida de uma mulher, o Espírito Santo na vida de uma criança como John Wesley, que falou que ia evangelizar toda a nação dele. Quando criança, ele levantou a mão, eu vou. Quem enviarei? Eu vou! Uma criança lá falando. É assim, amados. O Senhor desperta vida naqueles que o recebem. E o Espírito Santo é que dá autoridade e faz o mover. Ah, não. Quem veio de Nazaré poderia pregar, por acaso? Acaso vem alguma coisa que preste de Nazaré? Pois Jesus estava vindo de ali. Jesus estava vindo ali, o Messias, o Filho de Deus. Não rejeite ninguém, amados. Não rejeite ninguém. Não se ensoberbeça, não se relacione no reino, assim como você se relaciona numa empresa, quando no tempo da ignorância. Não, o reino de Deus não tem nada a semelhança com o reino dos homens. O reino de Deus é totalmente contrário. No reino de Deus, o crente cresce para baixo, quanto mais humilde, mais nobre ele é. Mais usado ele é, mais lugar ao Espírito ele dá. É como o João Batista falando, é necessário que ele cresça e eu diminua. E isso é o sinal do agir de Deus. E aqueles pequenos, os simples, os humildes, os rejeitados, os pobres, esses que eram os últimos serão os primeiros, porque o Senhor trabalha assim. Muitas mulheres estão exercendo o ministério de anunciar o evangelho, de proclamar, de lourar, de se aprofundar em servir ao Senhor. E está cheio de homens, cheio de pompa aí, ó, falando que mulheres não deveriam fazer isso. Pegam versículos isolados, pegam versículos fora do contexto. Aprenda a entender a palavra. Se você pegar versículo fora do contexto, você vai fazer. Se você estivesse ali naquele dia que Pedro estava vendo aqueles cristãos, aqueles gentios sendo batizados, entendendo que eles também seriam salvos, se você pegar versículo fora do contexto, você vai defender ardentemente que gentio não deveria receber o reino. Por que não? Os da lei estavam errados em desprezar os gentios. A palavra de Deus era muito clara, que eles não deveriam fazer alianças com os reinos ao redor, eles não deveriam se contaminar com as práticas do redor. Eles não deveriam comer como eles comem, não deveriam se vestir como eles se vestiam, mas o Senhor estava dando um aval de um entendimento que era o tempo das tendas se ampliarem. Deus estava dando um entendimento que a promessa não falava só a respeito do povo de Israel, mas a promessa era para todos aqueles quanto crerem.
O dom é para todos aqueles quanto creem. O ministério é para todos aqueles quanto creem. E o Espírito é que testifica. As pessoas mudam títulos achando que vai ficar mais apresentável, mais palatável. Acaso chamar uma mulher de pastora? Acaso chamar uma mulher de missionária torna ela diferente? Tem missionárias fazendo a função de pastora. Tem diaconisa fazendo a função de pastora. Aí tira o título, ficou tudo bem. Não, amados, entenda uma coisa. É o reino de Deus. A todos são chamados para estar intercedendo. Todos são chamados para orar. Todos são chamados para ir anunciar o evangelho. Todos são chamados para se reunirem com cânticos, com salmos, com hinos, com doutrina. É a palavra e quem dá é o Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Não podemos limitar o Espírito Santo de Deus, porque senão nós faríamos igual Pedro pensava em fazer. Ao ponto, será que você vai ter que ver novamente cair num lençol dos céus para mostrar que Deus quer salvar toda a humanidade? E tão logo usar toda a humanidade como vasos de honra, como carvalhos de justiça, como filhos de Deus? Porque se uma mulher não é permitido exercer o ministério, se uma mulher não é permitido fluir os dons do Espírito Santo e exercer a função no reino, então mulher não deveria entrar no céu não, gente. Mulher vai ficar aqui, vai ser um reino só de homens. Um céu só de homens. Porta lá na porta, tá escrito só homens entram. Igual tinha no pátio de Israel. Que as mulheres, se o pátio das mulheres vai ficar do lado de fora. Jesus fez isso? Jesus separou turminhas, aqui ó, só os homens vêm para cá, as mulheres ficam lá atrás, eu vou ensinar vocês aqui. Não, nenhuma mulher entra aqui não. Não, ele entrava no meio da multidão, ele ensinava a todos, crianças, mulheres, as crianças ficavam perto dele, porque ele sempre foi maravilhoso, ele sempre foi uma pessoa, sabe, as pessoas tinham prazer de ficar com ele, perto dele, próximo dele. E você aí, seu bobão ou sua bobona que está aí cheio de letra, cheio de religiosidade, as pessoas não suportam ficar nem perto de você. Ninguém importa ficar perto de você. Quem que vai querer o Deus que você está apresentando? Se você mesmo não conhece, você conhece a letra. Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se enche do Espírito, se encha desse renovo de Deus. Entenda que o Senhor está chamando todos para reinar com Cristo, para fazer parte do seu reino, para serem enxertados na videira e para deixar fluir o que dele vem. E o que o Espírito de Jesus que habita em nós, o mesmo Espírito de Jesus que habita em mim, é o mesmo Espírito de Jesus que habita numa jovem, numa mulher que o aceitou. Se é o mesmo Espírito, se é o Espírito de Jesus, como diz a palavra, a autoridade de Jesus está sobre ela. Quer dizer que uma mulher pode expulsar demônio, mas mulher não pode pregar. Em todos os dois casos, a autoridade vem do Senhor. E quem está testificando é o Espírito. Acabou. Não deixa ninguém com palavras roubar o dom que há em vós. Não deixa ninguém com sofismas, ninguém com sabe, tem uma geração aí, hipócrita, fingida, que está batendo de frente e fica pegando pregadores calvinistas norte-americanos aí e fazendo disso uma bandeira. É a idolatria do calvinismo. Se você idolatra Calvino, ou se você idolatra Armínio, você está sendo idólatra. Idólatra não entra no reino dos céus. E acabou, e ponto, acabou. Agora, se você estiver adorando o Senhor Jesus, você está no reino, porque é só Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E ponto final. Faça isso. Escolha o caminho melhor. Escolha o caminho de servir. Escolha o caminho de amar. Escolha o caminho de andar no Espírito. Andai no Espírito. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os irmãos presentes. Entenda, meus irmãos. O mesmo Espírito Santo, aquele lá que veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, que na hora que ele veio sobre o Espírito, sobre Jesus assim, nos céus o Senhor bradou: este é meu filho amado. É o mesmo Espírito que está sobre a sua vida. Ninguém pode adorar ao Senhor, ninguém pode reconhecer o senhorio de Jesus dessa forma, de dentro para fora, se não for pelo Espírito. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nunca foi por mérito nosso, sempre será por mérito dele.
projeto de Deus na sua vida já está acontecendo. Não permita que situação nenhuma tire a autoridade que está sobre a tua vida. A autoridade quem deu é o Senhor. Tem coisas, amados, presta atenção. Tem coisas que são muito íntimas nossas com Deus. Tem coisas que o Senhor entrega para nós com tamanho cuidado, que é aquela parte que Ele confiou para que nós façamos. Não é para outro fazer, é para nós. E não existe um modelo para alguém chegar e falar assim, ah não, peraí, a obra de Deus tem que ser feita assim. Segundo João fez, segundo Paulo fez, segundo Mané fez, não. A obra de Deus é feita segundo a palavra, sim. Mas aquilo que o Senhor te confiou, ninguém pode te roubar, só se você permitir. O chamado, aquela paixão. É por isso que as pessoas têm que voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar à vocação que o Espírito Santo de Deus está te chamando. Não deixa ninguém te julgar, colocar limites naquilo que Deus quebrou os limites. Não deixa ninguém impedir o agir de Deus na sua vida. Agora, se você está temando, se você acha que não tem outro caminho, senão isso não é para você, faça isso. Não viva aquilo que Deus te confiou, não exercite sua autoridade, não siga seu ministério, não siga o teu chamado. E daqui a um ano você me diz o tamanho do buraco de tristeza que está no seu peito. Aí você vem me perguntar o que é, se você deveria tomar remédio ou não para depressão. Eu falo, você precisa voltar para as águas, porque peixe fora d'água morre, peixe fora d'água sofre, peixe fora d'água fica doente. E você não foi chamado para andar doente, você foi chamado para andar em alegria, em novidade de vida, e cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito da promessa está sobre vós, e Ele te ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos quebrantados de coração, trazer liberdade aos cativos. Foi você que foi chamado. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita que situação nenhuma roube essa aliança, que não foi forjada por mão de homens. Não é uma aliança forjada pela sua decisão, que você é bonzinho, não. O Senhor Jesus nos escolheu e nos chamou. E Ele escolheu a você. E Ele te chamou. E se Ele chamou, Ele capacita. E se Ele capacita, Ele direciona. E se Ele direciona, Ele envia e Ele zela para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. A sua aliança é com Deus, não com homens. Para de querer agradar os homens. Agrade a Deus. Seja cheio de um chamado, de um propósito na sua vida. Não negocie a sua fé. Não negocie o seu chamado. Não fique com esse vitimismo, achando que aqueles que parecem serem os escolhidos, que a missão é para eles. Não. Torna a falar. O Senhor usa aqueles que ninguém escolheria. Ele escolheu 12 discípulos que talvez nenhum de nós, se fôssemos em Israel, fazer uma seleção para 12 discípulos que seguiriam o Filho de Deus, talvez nós repudiaríamos a todos. Talvez, na nossa carnalidade, nós escolhêssemos um, Judas, talvez. Porque nós somos tão falhos. E nós não andamos por vista, nós andamos pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, testifica a fé dos teus filhos que estão desejando viver algo novo do Senhor. Testifica, Pai, um derramar do fluir do teu Espírito, a mesma promessa que estava desde os princípios do tempo, as mesmas promessas desse rio que saltaria para a vida eterna, a mesma promessa de se ligar àquilo que quebrou lá em Babel. Em Babel houve confusão de línguas, mas o Senhor tornou todos de uma só língua, a língua do Espírito, para que fossem parte de um só reino, não mais dispersos. O Senhor nos uniu, todos diante do Senhor, para servi-lo, em nome de Jesus. Testifica com fogo, papai.
testifica com unção, testifica com poder, testifica na vida dos meus irmãos que o Senhor os escolheu e que eles não são, em hipótese alguma, descartáveis. Que eles não são, em hipótese alguma, desprezáveis. Pelo contrário, eles são aqueles vasos menores do Senhor, que se julgam menores. É bom ser os menores, porque os vasos menores o Senhor faz transbordar. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Deus aviva teu ministério. Para de ficar confuso, aviva teu ministério. Nós tínhamos um apóstolo ali confuso. Se ele deveria batizar, anunciar aos gentios as boas novas. Mas o Espírito tira toda a confusão. Ele mostra que ele está nesse negócio. E ele deu autoridade para pisar serpentes e escorpião a todos nós. Em nome de Jesus, caminhe em novidade de vida. Caminhe conquistando, porque o Senhor não te chamou para parar. Não pare. Tudo aquilo que tem te paralisado, em nome de Jesus, seja quebrado esta noite. Em nome de Jesus, seja quebrado esta noite. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Eu agradeço por estarem comigo aqui, nessa sala de oração, nessa sala de meditação na palavra. E eu agradeço a todos vocês também que vão ver esse vídeo futuramente. Talvez você veja alguns segundos, talvez você veja por mais tempo. Mas eu creio que aquilo que o Senhor quer falar, Ele vai falar contigo. Porque é Ele que faz, não sou eu, é Ele que faz. E em nome de Jesus, que Ele faça maravilhas na sua vida. E presta atenção, o Senhor Jesus falou, obras maiores ainda farás. Falou com quem? Com toda a igreja. Amém? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.